Quais as leis criadas pela senhora para a proteção de possíveis abusos das crianças? Pois a senhora é contra o aborto, não é? Sim, Pois com bem, certeza. então me diz primeiramente quais são os teus projetos, tuas leis e etc. Eu separei alguns, Uhum. inclusive. Ao todo, eu tenho 20 projetos de lei, mas eles vão para diversas temáticas diferentes. O primeiro que eu separei para trazer, inclusive, infelizmente, ele não foi aprovado na Câmara de Vereadores, dispunha sobre a criação de um programa de prevenção à violência doméstica contra crianças e adolescentes e também para a estruturação de um serviço de acolhimento para essas crianças. Mas já não existe? Não. Violência doméstica nichada para crianças e adolescentes é algo que é, infelizmente, extremamente negligenciado. Tu lembra que eu te lembra que eu te falei sobre leis que já existem, que deveriam existir outras leis, já que aquela não funciona? Uhum. Pois bem, eu acho maravilhoso a tua lei, eu acho perfeita, tá? Mas eu digo, você precisou pegar uma questão que já existia e melhorar ela. Não, a questão é, não existir. A violência doméstica geralmente não é aplicada no conceito de criança, ela é aplicada no conceito de homens e mulheres. Não, mas nós sabemos Isso que é o Conselho falta. Tutelar, ele está presente no dia a dia da população, vendo se uma criança apanha, se não apanha, se tá vivendo bem, se não tá. Ou seja, já existia. Você pegou algo que já existia e tá tentando transformar em algo melhor. É isso que eu me refiro com a questão das leis dos gays. É porque não existe nada específico pra isso. Tá, De vocês já existe. Não, amor, não existe específico. Existe uma questão geral. Eduarda, tá tão claro. Eu posso continuar? Tá tão claro. Mas vamos debater. Não, mas deixa eu te trazer as 3. Tem 3 aqui. Posso trazer pra você? Mas não dá pra gente debater uma por uma? Podemos. É que essa não foi aprovada, entendeu? A gente não, mas vai ser. Não foi. Infelizmente, ela foi rejeitada. Essa proposta, ela foi rejeitada. Infelizmente. Mas a gente tem mais uma. Essa, inclusive, virou lei. Vamos lá. Na legislação, a pessoa, infelizmente, quando ela comete um crime, ela cumpre o tempo de cadeia dela e a partir do momento em que ela cumpriu a sentença, acabou, certo? É isso que nós temos. É isso que nós temos. Nunca... A maioria das pessoas não para pra pensar em casos de reincidência. E, infelizmente, quando se trata de crianças e adolescentes, inclusive principalmente de abuso sexual, o que mais existe é reincidência. E poucas leis pensam em tratar casos de reincidência. Pensando nisso, a gente trouxe um projeto, é o projeto de lei 23 de 2025 na Câmara de Praia Grande, que é um projeto que eu pretendo levar para o Estado, que é a proibição de nomeação, indicação, contratação para qualquer tipo de cargo público de pessoas condenadas por pedofilia por um prazo de até 12 anos após o fim do cumprimento da pena. Só não pode ser mais, só não pode ser pro resto da vida, porque infelizmente isso a lei consideraria inconstitucional. E eu acho que pedófilo merecia morte. Eu também. Mas olha só. Eu também. E isso é algo inédito. A gente não tem leis no Brasil que prevejam que a pessoa continue sofrendo sanções, inclusive depois do término do cumprimento da pena. Eu te digo isso porque eu passei abuso. Então, isso é uma questão que é horrenda. Mas enfim. É justamente para evitar, por exemplo, que essa pessoa vá trabalhar numa escola. Porque no cargo privado, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Porque é inconstitucional. Mas no cargo público, a gente... pedófilo? Exatamente. Tá, mas a gente impede que essa pessoa se torne um faxineiro dentro de uma escola. Eu acho que essa pessoa vá para um hospital perto de criança. Eu acho maravilhoso. Mas por que na Igreja Católica, se ele pedir perdão, ele é aceito? Porque é uma questão espiritual. Pra Deus ele se resolveu. Ué, amor, eu não sou Deus. Mas tu a sociedade não é Deus. Amor, mas tu não falaste que as tuas questões... A igreja não vai dar emprego pra ele. Tu não falaste que as tuas questões do teu parlamento têm a ver com as tuas questões espirituais? Então tu tá se contradizendo agora. Não, eu não tô me contradizendo. Tá, porque eu posso decidir. Exatamente. Eu não sou Deus. Mas tu não segue a Bíblia? Eu não sou Deus. E eu não preciso perdoar aquele cara. E tu concorda com Deus perdoar aquele cara? Deus vai fazer o juízo dele. Você concorda com Deus perdoar um pedófilo? Deus vai fazer o juízo dele. Você concorda? Dificilmente ele vai ser perdoado, tá? Por quê? Dificilmente, porque todo pecado requer uma punição. Mas e se verdadeiramente ele se arrepender? Se verdadeiramente ele se arrepender, ele tem que ser perdoado. Porém, então o perdão e a punição são coisas diferentes, Mas você concorda que ele... Então existe uma punição pra isso? Pra mim não existe. Pra mim a morte é pouco. Não, exatamente. Mas aí se a gente puder implementar punições como sociedade este cara não vai trabalhar perto de criança. Mas então você concorda que Deus perdoa um pedófilo? O perdão e a punição são coisas diferentes. Mesmo que ele perdoe esse pedófilo vai sofrer a punição dele. Que tipo? Não tá escrito na Bíblia? A gente acredita em purgatório. Mas não tá escrito na Bíblia. Purgatório tá escrito na Bíblia. Não tá escrito na Bíblia que aquele pedófilo vai pagar. Não, porque é neologismo. Tá escrito que se Deus perdoar aquela pessoa, se ela pessoa pedir perdão, vai pro céu. Sim, porém essa pessoa vai passar por um processo de purificação. Então pra você tá tudo bem.
né, essa questão de Deus perdoar o pedófilo. Pra mim, não. Por isso é um Deus que eu já não seguiria. Mas Eu não bem. aceitaria esse tipo de perdão nunca, jamais. O perdão e a punição são coisas Não, diferentes. Pra mim, a punição é pouco. Exatamente, a punição é pouca. Não A tem. punição é O pouca. que Deus vai fazer? Vai te dar chicotada no inferno, cara. Ah, não. Nem por isso que você não é católico. Por isso, porque Exatamente. se eu fosse, eu acreditaria num Deus que não coloca esse tipo de ser humano na Terra. Mas, vamos embora. Tem mais um projeto. Vai. Pode falar? A Vai. gente tem um último projeto que, infelizmente, esse projeto também foi rejeitado, mas a gente tentou. É justamente proibir, vetar completamente a participação de qualquer criança em qualquer tipo de evento sexualizado. Seja ele parada LGBT, seja ele carnaval, seja ele eventos culturais artísticos, como aquela pataquada que o Acho Itaú ótimo. fez há um tempo atrás. Concordo. Também foi um projeto de lei meu para proibir a entrada de crianças nesses lugares. Infelizmente, ele não foi aprovado. Mas o último que eu mencionei com você, Tá. ele já é lei. Tá, mas E me eu diz uma pretendo coisa. levar para o estado de São Paulo Tá, todos mas esses cadê a três. questão do abuso, eu quero saber. Exatamente, tá aí. Como assim, amiga? Porque assim... Se você evitar que um predador sexual volte pra área de caça dele, pra não mim, é... Para mim, a verificação das casas, das famílias, em questões diárias, seria muito importante, porque Calma a gente aí, sabe... o que você quer dizer com Deixa eu isso? concluir então, que você vai conseguir entender. Se eu não concluir, você não consegue. O que acontece? Se nós sabemos que a grande maioria dos casos de abuso de vulnerável acontece em casas heterossexuais, tá? O porquê que nós não começamos a fiscalizar essas casas? Eu vou te dar um exemplo agora, porque eu não sou hipócrita, muito menos mentiroso. Eu tenho um filho de religião, que era da nossa casa de religião, há 9 anos. 9 anos. Sabe o que a gente descobriu agora? Que ele abusava da filha. Ó. E assim, isso... Meu Deus. Entende? E você nunca ia imaginar. Jamais. Pelo contrário. Um cara respeitadoríssimo. Óbvio, todo predador não pode parecer um predador. Não pode parecer. E aí eu digo assim, cadê as leis de... Eu sei que parece loucura, mas todas as leis em algum momento foram vistas como loucura. Por que não existe uma fiscalização nas casas das famílias? Mas o que você quer dizer com isso, cara? E seja que todas as casas recebam visitas mensais ou de 6 em 6 meses, com apoio pra crianças, mas se aquele cara não parecia que ele era um pedófilo, pra você que é pai de religião dele, vai parecer numa visita mensal de um agente do Estado? Uma pessoa que estudou um cérebro não vai? Um psicólogo, um psiquiatra não sabe? Muitas vezes não. Por isso que esses caras não são pegos. Por isso que esses caras não são pegos. Eu nunca me sentei numa mesa de búzia pra perguntar, ele é pedófilo? Não. Eu nunca fiz isso. Tudo bem, mas e aí, você acha que o agente público chega lá e fala, você é pedófilo, vai resolver? Mas agora, o acompanhamento pra todas as crianças psicológico, nós sabemos isso que o mundo... Essencial. Entendeu? Isso é essencial. Então, isso, inclusive, deveria ser, teoricamente, escolas públicas são obrigadas a ter psicólogos. Porém, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais forma psicólogos e são os psicólogos mais incompetentes do mundo. E é exatamente por isso que a maioria dos casos de abuso sexual não são identificados. Primeiro, porque o Estado falha e apesar do tanto de imposto que ele recolhe da gente, ele não cumpre o papel dele de colocar psicólogos à disposição daquelas crianças nas escolas. E segundo, porque o Estado falha novamente e a formação desses psicólogos, principalmente em universidades federais, é lamentável. Ele não é minimamente preparado para identificar esse tipo de circunstância. Terceiro, porque o Estado falha de novo. Porque mesmo quando esse caso é identificado e o pedófilo vai preso, ele tem direito a uma série de benefícios. Ele tem direito à saidinha, ele tem direito à visita íntima, que é o cúmulo do absurdo. Ele não vai ficar mais de 40 anos preso e depois que ele cumprir sei lá quantos % da pena, se ele lê um livro, ele sai antes. Então isso é uma sequência de vezes onde o Estado falha. Mas aí que tá. Por mais que tu não me considere, talvez, um eleitor, uma pessoa que se importe com o teu trabalho, até porque eu achei que faria diferença. Eu achei que faria diferença porque eu comentei muito com meu esposo. Eu admiro essa mulher, porque ela é uma mulher extremamente jovem, que tem postura, que tem discernimento, que sabe falar. Eu fiz um comentário, se tu for lá ler, na publicação aqui do TubaCast. Falando sobre isso, né? Que seria desculpa, amigo. Que seria um grande prazer estar na tua frente. Mas me deixa profundamente triste que a tua questão religiosa, a tua fé, faça com que eu não seja, talvez, um amigo teu, uma pessoa que possa jantar na tua casa, ser teu amigo, conhecer o meu filho que tem 3 anos, conhecer meu esposo. Sabe? Essa discriminação mascarada de fé me causou uma decepção tremenda, descomunal. Deixa eu só concluir. Talvez pra ti
foda-se, essa bicha tá falando pra mim que tá decepcionado comigo. Mas eu tinha visto a questão da defesa da tua religião, mas não sabia que você, com 23 anos, sendo tão jovem, sabendo como é o que o gay passa, como é o que a sociedade faz, que você tivesse tipo um foda-se. Mas tudo bem você se importar com seus eleitores, mas eu digo pra você, eu tô decepcionado com você. Eu não esperava que você defendesse somente os seus eleitores, e sim que você fosse diferente de todos e fosse pra um plenário, fosse lutar pelos direitos da população em conjunto, não a maioria porque ela é católica. A questão é a população em conjunto. Você fala de lutar pela população em conjunto, ao mesmo tempo em que você fala que precisam existir leis para defender um grupo específico. Não, esse grupo específico não é a população em eu conjunto. digo, porque aí que tá. Eu digo para defender as minorias, as classes oprimidas. Eu não peço nunca, jamais vou pedir para que a minha casa de... Quer ver uma coisa? Eu não peço nem... Como é que faz para casa de religião não pagar imposto? Uhum. Eu não sei o nome. Existe uma isenção. Eu não peço, eu pago, tá? Eu não peço, eu peço equidade. Geralmente as igrejas não pagam imposto porque elas são as maiores instituições de caridade do mundo. Não pagam. É geralmente por isso que elas Mas não as casas pagam de imposto. religião de matriz afro, principalmente. A religião de matriz afro, inclusive, não julga ninguém. A igreja julga. Tá, mas eu tô falando de caridade. Eu tô falando de criar orfanato, não. de criar hospital, Mas nós de criar universidade. E aqui no Brasil, a pioneira disso é a igreja católica. Mas é óbvio que a igreja é óbvio que ela vai ser. Porque eu volto a te falar, é lógica. Você nasceu, você vai acreditar em Deus, senão você vai pro inferno. O Vaticano comanda o mundo. E, tá, mas enfim, não veio o caso. Mas pode continuar, desculpa. Não, a questão é justamente essa, amigo. O que acontece? Eu não tô ali pra pensar em grupinhos minoritários e bolar benefícios pra esses grupos. Porque a tua opção sexual, a minha orientação, orientação sexual, se eu pudesse escolher, eu não seria qual... gay. Eu não gostaria de passar preconceito e discriminação. A sua orientação sexual, seja ela qual for, não deve te garantir direitos a mais. Não deve te garantir Ela não deve me garantir direitos extra. a mais, desde que eu não sofra mais que os outros. Existe igualdade e equidade. Mas você entende que você sabe qual é a diferença? Um projeto de lei para cada um, a gente vai ter 5 nós não somos cada um diferentes. porque existem milhões de gays. Você sabe a diferença de equidade para igualdade? Equidade é igualdade, igualdade é quando você dá as mesmas oportunidades e equidade é quando você dá oportunidades para compensar o que falta em cada grupo. Não precisa falar mais nada. Só tá? que... Se tá faltando algo pros gays, é isso. Mas assim, amiga... É que eu não acho que equidade seja um conceito justo. Tá bom. Exatamente. Tá bom. Justo é Deus dizer que eu não posso me casar com meu marido porque eu sou gay. Mas você não é obrigado a seguir esse Deus. Exato. E aí você não segue, mas a política não tem a ver com a espiritualidade. A política tem a ver com pessoas, seres humanos. E tem que importar. Equidade é pra isso. Pra importar o mínimo. Uma pessoa que não tem um dedo. Aquela uma pessoa, ela precisa de atenção. Porque ela paga imposto, porque ela é um cidadão. Mas ela não tem que ser beneficiada sobre outras pessoas na sociedade. Equidade não é benefício. Ela não tem que ser beneficiada sobre outras pessoas. Você se formou em alguma coisa? Não. Eu comecei a fazer faculdade de ciência política, mas eu tranquei porque o mandato me impede. Tá, eu comecei a fazer direito e eu não sabia porra nenhuma do que era equidade. Uhum. E eu comecei a entender, quando eu comecei a fazer direito, que equidade era sim a particularidade de cada indivíduo e que sim ele importa. Porque ele faz parte de um conceito, de um contexto de uma sociedade. Cada ser humano importa. Porque me admira tanto a tua preocupação com o aborto, com um céfalo, aliás, com um feto encéfalo. Encéfalo, não. Até 1 mês de gestação, sim. De ele ser abortado, não se preocupa comigo que sou gay e tô vivo aqui, vivendo sociedade, pagando imposto. É hipócrita. A opinião de vocês é hipócrita. Porque você já foi aquele feto. Aí que tá. Você só tá aqui hoje porque ninguém te matou quando você era aquele feto. Mas eu tô aqui agora vivo, e aí? Por que não tem lei pra me defender? Você tem as leis pra Por que eu passo preconceito na rua, como eu acabei de passar agora, não aconteceu nada? A lei já existe pra te defender. E vou te falar mais. A lei já existe pra te defender. Se uma criança de 10 anos é estuprada, tá? Se uma criança de 10 anos é estuprada, ela tem que seguir a gestação até o final? Leva-se essa gravidez até o ponto possível sem representar risco de vida pra essa mãe, faça uma cesárea de emergência e coloca aquele bebê pra adoção. E a condição mental dessa criança?
A gente oferece um tratamento e a gente salva as duas vidas. A gente salva as duas vidas. Com certeza. Me mostra índices que as meninas que foram abusadas, inclusive as que não engravidaram, passam até hoje problemas no seu dia a dia, com tudo. Com certeza. E aí você quer me dizer, com certeza. E fazem terapia, você quer me dizer que o aborto não pode acontecer? Não, se não é pode. se é um caso de abuso, de estupro, deve acontecer. Ele não se pode a criança acontecer. foi abusada, se a criança foi estuprada. Gente, me admira alguém que vai dizer que não pode ser feito um aborto se a criança foi abusada e estuprada, dizendo que a criança tem que levar a gestação até o final. Me admira esse tipo de conduta. Se representa um risco de vida para a vida dela, ela não precisa levar até o final. Ela pode fazer uma cesárea de emergência. Não representa risco de vida para o psicológico daquela pessoa. Ela pode se matar. Ela pode enlouquecer. Mas até aí a menina que não engravidou também corre esse risco. Ela vai, mas existe equidade. Ela vai tomar Citotec sozinha em casa pra tirar a criança até ela morrer. Inclusive, isso representa risco de sepse gravíssimo pra ela, porque não existe aborto seguro. Exato. Não existe aborto seguro. Não existe aborto seguro. Existe. Não existe aborto seguro. Existe, nós Todo temos aborto sonda. representa um índice altíssimo de Assim risco como de sepse. qualquer cirurgia. Assim como qualquer cirurgia. Exatamente. Mas se é necessário, deve ser feito. E por que é necessário? Por que é uma necessário você matar um porque bebê uma inocente criança que de não tem 10 nada a ver anos, com uma aquilo? criança de 10 anos não merecia ser estuprada Não merecia de e forma gerar alguma. na sua barriga. Não merecia de E forma gerar alguma. na sua barriga uma vida, como você fala, Sim. porque até certo período. Não existe aspa, é uma vida. Existe, até certo período é um ser encéfalo. A biologia discorda de você. A biologia é não a discorda. vida. A vida começa na concepção. Você quer ver sobre o cérebro? É a formação do cérebro de uma pessoa que determina o valor da vida dela? Pra mim é. Então, se você tem uma pessoa que tem uma deficiência no cérebro, você pode matar aquela pessoa? Eu não acho que pode matar, mas Se aí, é uma pessoa que aí é uma paralisia escolha. cerebral, a Aí vida é uma dela escolha. não Aí vale? é uma escolha de cada um cuidar ou não. Ah, tá. Então a gente pode matar o bebê na barriga da mãe, porque ele não tem cérebro ainda em um mês. E aí depois, Se a menina for abusada, tem um adulto que ele tem paralisia cerebral, se a gente também pode escolher abandonar se a aquele menina adulto. for, acho que não, né? Se a Você menina, acabou de dizer que depende a da pessoa decidir escolhe se vai cuidar ou não. Exato. Então, As famílias cuidam. A pessoa escolheu ter aquela gestação até o final. justamente por... Não, tô falando da pessoa, que tem escolheu. tô falando de uma pessoa que tem uma paralisia cerebral. Se você E tá aí falando... o médico não decide se vai desligar o aparelho ou não? Não é o médico que decide. Ah, meu amor, quem é? Não, você nunca viu pessoas com Quem paralisia é que cerebral decide? pelas ruas? Quem decide? Não é assim que funciona. Morte cerebral e paralisia cerebral são coisas diferentes. Isso é biologia básica. Quem decide? Amiga, biologia básica. Quem decide, então? Biologia básica. Então, se você é inteligente, Morte você entendeu a pergunta. cerebral e paralisia Quem decide? cerebral são coisas Quem diferentes. decide? Morte cerebral e paralisia cerebral são Quem coisas diferentes. decide Eu vou aquela continuar vida? repetindo. Morte cerebral e Porque paralisia você tá cerebral são fugindo coisas da sua diferentes. resposta. Não, porque morte cerebral e paralisia cerebral são coisas diferentes. Mas que seja. Morte cerebral, a Quem pessoa está decide morta e sobre o a médico vida daquela... desliga o Não tá aparelho. morta, o coração Paralisia tá batendo. cerebral, aquela pessoa não está tá viva. morta, só não tem cérebro, o cérebro morreu. Não tá morta. Qual é a diferença? Qual é a diferença do feto pra pessoa que tá com o cérebro morto, mas o coração batendo? Inclusive é por isso que a gente é contra a eutanásia Nem como lógica, católico. né? Eu sou Não, mas católica, não muda eu sou de contra a assunto, não muda de eutanásia. assunto, não muda de Eu assunto. sou contra a eutanásia. Não muda de assunto. Por Eu sou quê? contra a Não muda de eutanásia, assunto, eu sou não muda de assunto. católica. Não, Eu sou contra desligar Não. aquele aparelho também. Não muda de- Fica tranquilo. Eu sou contra a eutanásia, eu sou católica. O católico defende que a vida começa na concepção e termina na morte natural. Tá, não, mas é que tá. A questão não é nem essa, o que você pensa não importa. Por que que Pra mim pode? importa, é Por isso que eu vou defender. Não, mas é que tá, por que... Não, mas é que tá, você é uma política. Exatamente. É um contexto. Por E que a pessoa que me por elege por sabe o lei? que eu penso. Por e que ela que quer por que eu represente por exatamente lei? isso. Por que por lei pode desligar o aparelho de uma pessoa que teve morte cerebral? Por quê? Porque a lei é falha. Eu sou contra a eutanásia. Ai, tá bom. Eu sou contra a eutanásia, assim como eu sou contra o aborto. Uhum. A vida começa na concepção e deve terminar de forma natural. Claro, simples. então se a sua filha, Deus que me perdoe, não posso nem falar uma bobagem dessa, mas se a criança é abusada, A né? minha opção não A é matar o meu criança- neto. Se a criança é abusada, o teu neto, tem que proteger a tua filha. Proteger aquela criança que tu foi a mãe responsável que deixou acontecer isso com ela. Ah, então a culpa das crianças estupradas é das mães? Também. Também? Também. Então vamos prender as mães das crianças Também. estupradas. Tem muita mãe que sabe do que tá acontecendo dentro de casa. Sim, exatamente. E não vamos ser hipócritas, Não, mas Eduarda. isso é maravilhoso Não que vamos você ser fale isso. hipócritas. Porque pra essas mulheres não existe punição. Deveria existir. A mulher, a cúmplice da morte do Henri Borel, Deveria foi solta existir. porque a juíza disse que ela foi vítima de misoginia durante o processo. Não, deveria existir. E essa mulher tem que estar na cadeia também. Tem que estar na cadeia. Simples, Tem que então estar na cadeia. pronto. Concordo Mas você plenamente. entende que os culpados são todos externos? As únicas vítimas são aquela criança E aquela aquele criança bebê. tem que... mas ela não Eles pode são as escolher. únicas vítimas. Ela não pode escolher, o Estado escolhe por ela. Não, ela precisa. Aquilo não foi uma concepção natural. Mas Aquilo não onde que foi o bebê tem benigno. culpa? Não é um bebê. Isso não é um bebê o quê? Inclusive, eu concordo que certo período de gestação com a criança formada não se deve fazer o aborto. Perfeito. Perfeito. Uhum.
Agora, enquanto é um ser encéfalo, eu acredito dever de ser feito. A vida começa na concepção, Agora. cara. Mas aí que tá, meu amor. Vamos falar bem sinceramente, nós somos animais. Todos nós somos animais. Tu é vegana? Todos nós somos animais. Já comeu vitela? Sim. Então, querido, comeu feto. Sim, mas eu então não tu é sou, mas o hipócrita. valor da minha vida não é igual ao valor de um boi. Todo animal é. Não, Todo animal não é. Eu sou católica. Então tá Eu sou bom. católica. Então não julga minha religião por sacralização. Julgando sua religião. Não, a tua religião julga. Tá, mas a minha religião julga, mas eu não vou te proibir de Então tu fazer. vai contra? Eu não vou. Eu Então sou tu acha que eu contra. posso cortar então? Eu acho que você não deveria. É muita hipocrisia, amiga. Eu acho que você não deveria. Eu acho que tá errado. É por isso que a minha religião não faz. Muita hipocrisia. Não faz. Eu acho. Não faz. Quantos mil Quantos padres quantos cortam mil o bois? pescoço de galinha pros outros beber sangue dentro da igreja? Não, mas pega um crânio na mão, né? Pega um crânio de Sim, morto é uma na mão. relíquia É uma de um relíquia, santo. claro, né? É. Pega um crânio na mão e bota na cabeça. Pega um dedo, beija um crânio na Sim, boca. são as relíquias Que dos lindo, santos. que bonito, né? Relíquia de santo. Pra mim, a relíquia do meu É santo é uma porque a galinha. gente não, é porque a gente não iguala animal com gente. Até porque, mas todo ser humano é válido. É um ser vivo. Exatamente, todo ser humano é Aonde válido, existe- inclusive aquele que tá dentro do útero Aonde da existe mãe. vida? Inclusive aquele que tá dentro do útero Aonde da mãe, existe que vida? vocês defendem Não matar. é? Cadê a hipocrisia? Aonde existe vida? Vocês defendem matar Tá, o mas por bebê que 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 tá tu no come útero da carne, mãe. então? Por que que tu come carne? Porque não é um ser humano. É vida. Mas não é um ser humano. É vida. Não é um ser humano. É vida. Não tem o mesmo valor que um ser É humano. vida. Tem menos valor que um ser É humano. vida. Tem muito menos valor É que um ser vida. humano. É vida. É vida com menos valor. É vida. Animal não é humano. É vida. Não Animal importa. Não é, É humano. vida. Você é vegano? vida. Eu não. Então pronto. Eu sacral... Não, mas não quer dizer que eu seja hipócrita. Eu não sou vegano, mas não sou Mas eu hipócrita. tô sendo hipócrita, eu tô dizendo que a Tá. vida de um animal vale menos do que a minha. Não, tu Pronto. tá dizendo que tu come feto, tu come vitela. De vaca. Mas come. De vaca. Tu tá falando diversas questões, De como vaca. uma pessoa que teve morte cerebral pode desligar o aparelho, pode Não, morrer. não pode, eu sou católica, eu sou contra a eutanásia. Ah, tá. Entendi. Mas enfim, por lei pode.